Esta é a nova série, colocando em ordem meu mundo interior. A vinheta mostra um pouco do interior de cada um. Solidão, depressão, angústias, dores, mágoas, culpas. O interior do ser humano, em determinados momentos, quando você olha para o seu eu, para o seu coração, para o seu interior, você vai chegar à seguinte conclusão: o meu interior está um caos, está em desordem. O meu coração está um caos, está em desordem. É depressão, angústia, ansiedade, insatisfação, medo, dor. São vários sintomas que demonstram o interior está um caos. Eu queria que a gente meditasse no Salmo 42, Salmos 42 e 43. O texto será projetado. Então você pode acompanhar a leitura pelo telão. Salmo 42 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. Só que logo em seguida, no versículo 5, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que o salmista mostra para mim e para você? Que o interior dele está um caos. Porque ele começa o salmo dizendo: a minha alma tem sede de Deus. O meu coração anseia por Deus. Da mesma forma que a corça anseia por águas, eu anseio por Deus. Mas logo em seguida ele diz: a minha alma está abatida. A minha alma está triste. A minha alma está angustiada. É aquele tipo de pessoa que por alguns momentos do dia está animado, está entusiasmado, está cheio de vigor. Eu tenho sonhos, projetos e vou realizá-los, vou executá-los. Olha, eu vou começar a colocar realmente a minha vida num trilho diferente. Eu estou animado, tenho perspectiva de futuro, tenho esperança, vai dar certo. Eu tenho sede de Deus, eu quero levar Deus a sério, quero participar de todos os cultos, quero participar dos grupos pequenos. Olha, eu tenho sede de Deus, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar, eu quero Deus, eu quero uma vida diferente. É o que o salmista está dizendo. Alguns minutos depois ele diz: não quero mais nada disso não. Estou triste, angustiado, larga a mão de sonhos, larga a mão de igreja, vou ficar dentro do meu quarto mesmo, ficar aqui chorando, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Eu quero realmente ficar aqui dentro do meu quarto abatido, não sou ninguém, larga a mão de sonhos, de projetos, eu quero ficar sozinho no meu quarto, chorando, ali, tranquilo, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém. O salmista está num conflito interior, há um caos interior, há uma desordem interior. Ele é muito inconstante, há uma oscilação dos sentimentos. São sentimentos oscilantes. Mas isso não acontece com você. Isso não acontece comigo. Né? E acontece muito com aqueles que estão em depressão. Você conhece pessoas que passam por depressão e são assim. Tem momentos que você pensa: agora essa pessoa sai da depressão. 5 minutos depois, falou: ixi, ela se afundou mais na depressão. É o que o salmista está passando. É um caos interior. É oscilação de sentimentos, oscilação de pensamentos. É uma oscilação muito grande na vida. Mas agora eu queria que a gente refletisse na pessoa do salmista. Quem é o salmista? Quem é essa pessoa que está oscilando tanto? Quem é esse homem? De onde ele veio? Qual é a sua família? Qual é a sua função dentro da igreja? Qual é a sua função ali na sociedade? Quem é esse homem? Ele é alguém de prestígio ou não? Quem é ele? Quem é o salmista? De acordo com o texto, esse salmista faz parte dos filhos de Corá. Logo no início do salmo, antes do salmo, tem ali um título:
Salmo dos filhos de Corá. Esse salmista é descendente de Corá. Agora, quem é Corá? Corá é descendente de Levi, que é descendente de Jacó, que é descendente de Isaac, descendente de Abraão. Então, esse salmista, a pessoa que escreveu esse salmo, é um descendente de Abraão. E se você presta atenção na leitura bíblica, Abraão é uma pessoa que vem, a partir do momento que Deus o escolheu, ele passou a fazer parte do povo de Deus. Então, esse homem, esse salmista, era filho de Deus, fazia parte do povo de Deus, vinha de uma família importantíssima. Nas Escrituras, a família de Abraão é uma das famílias mais importantes que há. Ele era de uma família importante, uma família de prestígio, uma família de nome. E esse homem estava em depressão, é descendente dessa família. Sabe o que a gente aprende aqui? Depressão não escolhe idade, não escolhe raça, não escolhe status social, rico ou pobre. É por isso que há tantas pessoas ricas, mas depressivas. Pessoas que você olha, têm um sobrenome importantíssimo na cidade, no país, mas estão com depressão. Aí você olha, a pessoa não tem dinheiro e está com depressão. A pessoa é de uma família mais simples, mais humilde, está com depressão. Depressão não escolhe o salário, não escolhe a raça, não escolhe a idade. A depressão simplesmente atinge todos. E o salmista era uma pessoa assim. Ele vinha de uma família importante, de uma família realmente de nome, de prestígio. Uma família rica também. Abraão era muito rico. Quem é o salmista? Em segundo lugar, ele era um líder de louvor. Quando você continua a leitura do texto, esse homem está dizendo: eu guiava o povo de Deus durante o louvor. Quando o povo adorava o Senhor, eu estava lá liderando eles. Ele era um líder do louvor. Ele era líder, ele liderava, ele guiava o povo. Aquele que guiava, aquele que liderava, aquele que dava direção, aquele que regia o louvor, agora está totalmente abatido e depressivo. Crente, líder de igreja, pastor, também fica com depressão. Então, quando você olha um pastor com depressão, um líder com depressão, um cristão com depressão, não fique abismado. Esse salmista aqui era líder, tinha um cargo de liderança na comunidade ali do povo de Deus, e ele ficou depressivo. Então toma cuidado para você não apontar algum cristão que está passando por um momento de depressão e começar a acusá-lo, começar a recriminá-lo, dizendo: olha, você é cristão, não pode ficar depressivo, você é cristão, então isso é pecado. Cuidado, porque depressão é uma enfermidade. E até líderes cristãos ficam depressivos. Aqui eu quero abrir um parênteses sobre o líder. Ele era líder cristão. Ele era descendente de Levi. Quando Deus escolheu a tribo de Levi para servirem na adoração, aquele serviço era um serviço que era para ser passado de geração em geração. Então, algo que começou lá com Levi, lá atrás, com Arão, com Moisés e seus descendentes, depois de séculos, esse ministério foi passando para os descendentes. E chega aqui, séculos depois, na vida desses homens, e esses homens ainda servem. Isso aqui é uma herança ministerial. Pai foi passando para filho. O pai servia no ministério e ensinou que o filho deveria servir no ministério também. Foi passada uma herança ministerial. Sinceramente, eu tenho medo dos dias que vivemos. Porque os pais, muitas vezes, não só pais, mas os cristãos,
em geral, poucos querem servir. Poucos querem servir. E se o cristão não serve, ele não vai ensinar o filho a servir. O filho não vai herdar uma herança ministerial. O filho não vai olhar para os adultos, para a geração passada e dizer, olha, o meu pai serviu e esse ministério tem que ser passado para mim também, eu também vou servir. O meu pai serviu a Cristo, serviu na igreja e eu também vou servir. A gente precisa voltar um pouco e ser mais bíblico, porque eu imagino que daqui 30, 40 anos, eu fico imaginando como estará a igreja. Se hoje as pessoas não querem servir, e se hoje essa geração não estimula a próxima geração a servir, como que essa próxima geração daqui a 20, 30 anos vai servir? Não foram ensinados. Quem é o salmista? Continuando, era um exilado da Babilônia. Ele era um exilado da Babilônia. E como eu sei disso? Por duas razões. E a razão vai ser projetada aí também. Ele tinha lembranças do templo de Jerusalém. Esse homem é um homem que estava lá na Babilônia, sofrendo o cativeiro, sofrendo o exílio. E como nós sabemos disso? Porque ele tem uma lembrança muito forte do dia em que ele estava lá no templo de Jerusalém, adorando o Senhor. Ele tem uma lembrança muito forte. Eu lembro-me do dia em que eu guiava o povo de Deus na adoração. Eu lembro-me do dia que eu estava lá, adorando, com o povo de Deus, fazendo uma procissão e indo à casa de Deus. E ele tem momentos em que ele diz, quando eu estarei lá de volta? Quando eu irei e me verei na face do Senhor? Quando eu estarei de volta na presença de Deus, na casa de Deus? Isso nos mostra que ele tinha uma lembrança muito boa, ele queria estar lá, mas ele não podia estar lá. Agora, ele não podia estar lá, sabe por quê? Porque ele estava em outra nação, ele estava em outra terra. E essa lembrança, ele lembra e falou, eu queria estar lá. E como eu sei, então o primeiro motivo é por causa dessa lembrança. Ele tem uma lembrança muito forte. Se ele estivesse em Jerusalém, ele poderia sair da sua casa e ir ao templo, mas não era isso. Ele estava longe, ele estava fora. E ele tem saudades da casa de Deus. O outro motivo é a opressão dos povos. Ele diz, os inimigos têm me oprimido. Eu sou oprimido pelos inimigos. Os inimigos estão realmente me rebaixando, me humilhando, acabando comigo. E essa expressão, o termo aqui, opressão, é usada, esse termo específico, o termo hebraico aqui, poucas vezes na Bíblia. E sempre esse termo é usado com relação a outras nações, a outros povos. Esse mesmo termo é usado lá em Êxodo, quando o povo de Israel é oprimido no Egito. Então, sempre que esse termo é usado, é uma referência a um povo estranho oprimindo o povo de Deus. Então, a opressão aqui é a seguinte, ele estava em outra terra sendo oprimido por aquele povo. Então, ele estava lá na Babilônia, estava longe, ele não podia ir à casa de Deus. Quem é o salmista? Para a gente encerrar essa reflexão sobre quem é esse homem. Em último lugar, é um homem de Deus sofrendo efeitos colaterais do pecado. É um homem de Deus sofrendo efeitos colaterais do pecado. Presta atenção aqui numa coisa. Esse homem era fiel ao Senhor. Esse homem temia o Senhor. Esse homem louvava a Deus de todo o coração. Ele se rendia de todo o coração ao Senhor. Porém, o restante do povo queria seguir seus caminhos, seus prazeres. Entrou numa caminhada de pecado. E o que Deus fez? Mandou a nação da Babilônia para disciplinar esse povo. Foi uma punição. A nação babilônica veio
para punir, para julgar. Sabe o que aconteceu? Até esse homem, que era fiel a Deus, que adorava a Deus de todo o coração, sofreu as consequências. O pecado do povo, quando o povo foi punido, ele sofreu a consequência também. Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu na mesma época desse salmista. O profeta Jeremias pregava arrependimento, pregava mudança de vida, o povo não mudou de vida, ele era fiel ao Senhor, íntegro, buscava a vontade do Senhor, mas quando o juízo veio, quando a Babilônia veio, até o profeta Jeremias, que era fiel ao Senhor, sofreu as consequências. Sofreu os efeitos colaterais do pecado. Então esse homem está em depressão, de certa forma, porque ele sofreu efeitos colaterais do pecado. Vou dar um exemplo bem claro. No dia do casamento, marido e mulher, diante do pastor, do padre, eles fizeram juras de amor. Prometeram ser fiéis até que a morte os separe. Porém, em determinado momento, aquele homem traiu, aquele homem adulterou, aquele homem acabou com o casamento, chegou para a esposa e disse: estou indo embora, não quero mais saber de você, vou seguir o meu caminho. E o homem foi embora. Agora, aquela mulher ficou, ela, com uma criança pequena. Aquela mulher amava muito aquele homem. Aquela mulher queria muito ter um casamento abençoado, mas agora aquela mulher entrou em depressão por causa desse momento trágico. Sabe o que está acontecendo aqui? O pecado daquele homem, o erro daquele homem gerou um efeito colateral nessa mulher. Ela está agora deprimida, não quer mais saber de viver, não quer mais saber de nada, não quer mais saber da vida, de trabalho, de sonhos. Por quê? Porque o marido a traiu e o erro dela, o erro dele, gerou depressão nela. E agora ela tem filho para criar, mas não tem vontade de criar o filho. Efeito colateral do pecado. E cuidado, porque isso pode acontecer com você. Pessoas ao seu redor falham e isso resulta em consequências com você. Um outro exemplo, quando o seu filho falha, quando o seu filho erra, quando o seu filho entra para um caminho totalmente contrário ao que você tem para ele, isso deixa você angustiado, isso deixa você para baixo, porque o erro dele gera consequências em você. Porque você o ama. Então, quem é esse salmista? Esse salmista é essa pessoa. Agora, o Salmo 42 e 43 é uma radiografia do interior desse salmista. É uma radiografia. O Salmo 42 e 43 é uma radiografia, mostra como está o interior dele, como está o coração dele. E se você prestar atenção, o Salmo 42 e 43 formam um salmo só. Porque o mesmo assunto é trabalhado no 42 e no 43. É um salmo apenas. O 43 diz a mesma coisa: a minha alma está abatida, mas eu ainda louvarei o Senhor. Então isso mostra que é uma unidade. Agora, tem uma radiografia aqui. Tem um exame que está lá impresso, como está esse salmista. Há uma radiografia dele, mostrando o interior dele, como está o interior dele. Olha só nessa radiografia o que fica constatado. No Salmo 42 e 43, 6 vezes o salmista usa a palavra alma. Por 6 vezes ele usa a palavra alma. E sabe o que significa alma? Significa pensamentos, emoções. Aqui a alma diz respeito até ao aspecto físico, ao corpo. Então, quando ele se refere à alma, ele está dizendo o seu ser de forma integral. Emoções, pensamentos, vontades, desejos e até o corpo. Até o corpo. Até na questão da insônia. Tudo entra aqui. Eu estou com insônia, não consigo dormir. Olha, eu acordo já cansado.
eu não consigo fazer nada, não tenho vontade de nada, o meu corpo está cansado, eu estou sofrendo de insônia. Isso faz parte de uma enfermidade da alma. Isso tudo entra na alma. E esse salmista, das 6 vezes que usa a palavra alma, 4 vezes essa palavra alma está associada à tristeza. 4 vezes. 2/3 associados à tristeza. Sabe o que significa isso? Se você dividir, o dia tem 24 horas. Se você dividir por 3, você vai ter 3 partes de 8. 16 horas por dia passando só focado no problema. 16 horas do dia dizendo, eu estou triste, estou depressivo, abatido, angustiado. 16 horas do dia focando no problema, focando na aflição. É claro que esse homem vai ficar para baixo. É claro que esse homem vai ficar depressivo. É claro que esse homem vai ficar chorando a noite toda. Porque a maior parte do dia, o pensamento dele está focado no problema, o pensamento dele está focado na tribulação, o pensamento dele está focado na depressão. É claro que ele vai ficar assim. Ele só pensa nisso. É a maior parte do dia pensando na tragédia, a maior parte do dia pensando na enfermidade, é a maior parte do dia pensando realmente em coisa que não edifica. Ele vai ficar depressivo, ele vai ficar chorando. Faça um teste para você ver. Acorde amanhã e passe boa parte do dia só pensando nas tragédias que você vê na TV, só pensando na sua enfermidade, só pensando na sua conta que está vermelha lá no banco, só pensando que o país vai de mal a pior. Você vai ver se no final do dia você não vai estar abatido e depressivo. Só fica pensando em desgraça, em coisa ruim, em problema. É a situação dele. E olha só o que Salomão diz em Provérbios 4, versículo 23, vai ser projetado aí. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Toma cuidado com o que você pensa. Algumas traduções trazem coração. Guarda o seu coração, porque do seu coração procede as fontes da vida. Então, cuidado com o que está na sua mente. Se você passa o dia todo pensando em desgraça, a sua vida vai ser depressiva, angustiada, com toda certeza. Então, a primeira radiografia que nós vemos desse homem, desse salmista, é que ele passava muito tempo só pensando na tristeza e na depressão. E automaticamente ele vai ficar depressivo. Então, cuidado com o que você pensa. Renove os seus pensamentos. Em vez de ficar pensando no problema e na tristeza, pense em Deus. Pensa no que Deus tem para você. Pensa no amor de Deus. Pensa em outras coisas. Mas a radiografia continua. O salmista, a radiografia nos mostra que ele usa 21 vezes a palavra Deus. O salmo é pequeno. O salmo tem 16 versículos. 16 ou 17 versículos. E nesses 16, 17 versículos, ele usa 21 vezes a palavra Deus. Está lá radiografado. Está lá impresso. 21 vezes esse salmista usa a palavra Deus. Sabe o que isso significa? Se você está com depressão, se você está angustiado, se você está sofrendo, se o seu interior está um caos, busque a Deus. A ênfase é que a palavra Deus aparece tanto no texto que a única conclusão que a gente chega é a seguinte: é Deus. Deus é a solução. Deus pode solucionar. Deus pode ajudar. Deus pode operar um milagre. Nessa radiografia, eu queria que a gente pensasse, às vezes, porque ele usa 21 vezes a palavra Deus. Mas ele usa a palavra Deus sempre se referindo a alguma verdade, a algum fato da nossa vida, a alguma necessidade nossa. Então ele sempre coloca Deus ligado a alguma necessidade, a algum fato, a alguma realidade, a alguma necessidade nossa. Então eu fiz aqui um ranking, começando por baixo. Em sexto lugar, ele usa uma vez a palavra Deus se referindo à justiça.
Ele diz: Deus, faça justiça. Deus, eu preciso que o Senhor faça justiça. A palavra justiça significa faça aquilo que deve ser feito. Faça conforme eu mereço. Faça conforme o meu inimigo merece. Eu estou sendo injustiçado. Fazer justiça é agora dar àquela pessoa o que ela merece. Então a oração dele é: Senhor, a Babilônia está acabando comigo. Estou depressivo por causa desse cativeiro, deste exílio. Senhor, faça justiça. Eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas faça o Senhor justiça. Dê o Senhor a esses inimigos o que eles merecem. Se você está sendo oprimido no trabalho, se você está sendo injustiçado no trabalho ou em qualquer outro ambiente, talvez no ambiente familiar, seja qual ambiente for, se você estiver sendo injustiçado, oprimido por alguma pessoa, e isso está causando tristeza, depressão em você, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Mas diga: Deus, faça justiça. O que ele está dizendo é: Senhor, eu não vou fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas Senhor, eu coloco diante do Senhor, faça o Senhor a justiça. Dê a essas pessoas o que elas merecem. Mas é o Senhor que faz justiça. Deus é a minha justiça. E quando eu sei que Deus fará justiça em meu favor, eu descanso, eu relaxo, eu não preciso ficar agora me martirizando com a conversa que o outro está fazendo, a opressão que o outro está fazendo, as injustiças que os outros estão cometendo, a afronta que o outro está cometendo. Eu não vou ficar preocupado com isso. Eu não vou ficar dando atenção para as investidas dessas pessoas. Sabe por quê? Deus é a minha justiça, Ele vai fazer justiça no momento certo. Agora, se eu fico guardando o que essas pessoas falam, o que essas pessoas fazem, isso abate a minha alma, me leva para a depressão. Então, Deus, o Senhor é a minha justiça. Eu não vou ficar abatido e depressivo por causa disso, por causa desses inimigos, mas o Senhor fará justiça. Em quinto lugar, e também o salmista usa a palavra Deus apenas uma vez, se referindo a isso, é a fonte de alegria. Ele diz o seguinte: o Senhor é a fonte da minha alegria. Deus é a fonte de alegria. Nós não vamos ler todo o texto aqui, porque o salmo é grande, mas depois leia esses 2 salmos na sua casa. Ele está dizendo: Deus é a fonte de alegria. É a fonte, é uma fonte inesgotável. Se você está lá na sua casa, triste, deprimido, precisando de alegria, o salmista diz: Deus é a fonte da sua alegria. Busque na fonte. Necessita de alegria? Deus tem para dar. Mas ele continua, em quarto lugar, usando uma vez também, ele associa Deus com a oração. Eu oro ao meu Deus e Ele me dá vida. Eu estou angustiado, estou depressivo, eu oro a Deus e Ele me dá vida. Ele me dá vida. Quando você olha uma pessoa depressiva, ela anda, caminha por aí, mas quando você olha para ela, conversa com ela, parece que ela está morta. Parece que ela está morta. Ela caminha, ela fala, às vezes come, mas quando você realmente chega perto dela, essa pessoa morreu. Essa pessoa morreu, essa pessoa não tem vontade para nada. E o salmista está dizendo: quando eu oro a Deus, isso está no versículo 11, Salmo 42, versículo 11, quando eu oro ao meu Deus, Ele me dá vida. Ele me dá vida. Ele renova a minha vida. Ele me faz reviver. Você acha que a sua vida acabou? Ore a Deus com sinceridade no coração e você vai ver que não acabou. Porque Deus restaura a vida. Em terceiro lugar, nesta radiografia aparece a esperança. O salmista usa 3 vezes a palavra Deus ligada à esperança. Ele diz o seguinte: eu tenho esperança em Deus, eu tenho esperança que um dia eu louvarei. Eu tenho esperança em Deus.
Em segundo lugar, e o salmista usa 4 vezes a palavra Deus associada a esta realidade. Por 4 momentos o salmista diz: Deus está ausente. As pessoas chegam para o salmista e perguntam: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus que te ama? Você está nessa situação, você está nessa calamidade, onde está Deus? Aí o salmista ouve aquilo e chega à conclusão: Deus me esqueceu. Durante 4 vezes ele diz: Deus me esqueceu, Deus me esqueceu, Deus me esqueceu, Deus não me ama, Deus me rejeitou. Cuidado para você não entrar nesse ciclo. Cuidado com o que você escuta das pessoas. Tem pessoas que mais atrapalham você do que ajudam. Cuidado com aquelas pessoas que chegam para você e começam a questionar: se Deus te amasse, você não estaria assim. Se Deus estivesse presente na sua vida, a sua vida estaria diferente. Onde está Deus na sua vida? Se Deus existe, por que você está sofrendo tanto? Se Deus existe, por que você está depressivo? Se Deus existe, por que a sua família está assim? Se Deus existe, por que o seu interior está um caos? Por que você é insatisfeito, reclamão, depressivo? Por quê? Se Deus existe, por que você é assim? Cuidado com essas frases. Cuidado com essas ideias. Isso só piora a situação. Agora, em primeiro lugar e disparado, o salmista, ele ganha de goleada. Por 11 vezes ele usa a palavra Deus ligada à adoração e à presença de Deus. É de goleada. No Salmo, mais da metade, ele diz: eu anseio a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Eu quero estar no altar de Deus. Eu quero adorar a Deus. Eu quero. Durante 11 vezes ele diz: eu quero Deus, eu tenho sede de Deus, eu quero adorá-lo, eu quero estar na presença dEle, eu quero estar lá louvando, eu quero ouvir a voz dEle, eu quero ter um contato com Ele, eu quero vê-lo. O salmista está depressivo, mas por 11 vezes ele diz: eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede do Deus vivo. E eu quero esse Deus na minha vida, eu quero adorá-lo. Olha só, vamos meditar um pouco no versículo 5. Salmo 42, versículo 5, diz assim. Nós já lemos o Salmo, quero ler novamente. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus. Eu queria que a gente refletisse um pouco aqui nesse versículo. Nós já estamos caminhando para o final e presta atenção agora numa coisa. Se você sofre de depressão, se você conhece alguém que sofre de depressão, daqui em diante, pode ser a cura. O que o salmista mostra aqui pode curar um depressivo. Pode curar um depressivo. Guarda isso no seu coração. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? E aqui eu quero grifar aqui a expressão tão triste. Sabe por que eu quero grifar a expressão tão triste? Porque no hebraico, literalmente, essa expressão significa inclinar-se. Inclinar-se. Literalmente. Quando você vai para o texto hebraico, e o Salmo foi escrito em hebraico, literalmente, quando você pega o termo lá no hebraico, significa inclinar-se. Agora, por que foi traduzido aqui como tão triste? Por que inclinar-se foi traduzido por tão triste? A gente precisa entender o contexto em que essa palavra é usada. Há contextos em que essa mesma palavra é usada para expressar alegria e regozijo. E há momentos em que essa palavra é usada para expressar tristeza. Sabe por quê? Olha só o que diz Isaías 51, versículo 23. Essa palavra, esse termo é usado lá em Isaías 51, 23. Caia prostrada para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como chão, como uma rua para nela a gente andar. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Esse texto é contexto do exílio lá na Babilônia.
Então, Isaías 51 é uma referência também ao que o povo está sofrendo lá na Babilônia. E o termo inclinar-se foi usado aqui para mostrar o seguinte: pessoas se inclinaram, pessoas deitaram no chão. Agora, deixa eu te explicar. Os opressores, os inimigos, o povo lá da Babilônia, eles pegaram alguns judeus e disseram: deita, se prostra, inclina-se aí no chão. E as pessoas, os judeus deitaram. E esse povo, os opressores, caminharam em cima de suas costas. Andaram. Os judeus se transformaram em ruas. Eles caminharam nas costas dos judeus. Então, o termo inclinar-se é usado aqui para mostrar essa questão da humilhação. Para mostrar essa questão, olha, pisaram em nós. Humilharam a gente. É um momento de humilhação, de tristeza. E é por isso que lá no Salmo é traduzido como tão triste, porque o salmista está dizendo, é como se tivesse pisado em mim. É como se tivesse me jogado no chão e me humilhado. Eu estou numa tristeza tão grande, porque é como se as pessoas estivessem caminhando por mim. Não é assim que muitos depressivos se sentem? Se sentem prostrados no chão? E a depressão joga essa pessoa para o chão, caminha sobre ela, pisa sobre ela e diz, você não vai se levantar daí. Porque eu piso em você, eu mando em você. Fique prostrado aí. É por isso que o salmista está dizendo, minha alma está tão triste. Sabe por quê? O que vinha na mente dele é ele prostrado no chão e os inimigos zombando dele, caminhando por ele. Mas esse mesmo termo é usado num contexto onde reflete alegria. Um contexto em que as pessoas também se inclinam, se curvam, se atiram ao chão. E é num contexto de adoração. Olha só o Salmo 29, 2. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O adorem aqui é o termo inclinar-se, que diz respeito, eu me inclino diante do Senhor, eu me prostro diante do Senhor para adorá-lo, para louvá-lo. E isso gera alegria. Então, esse termo inclinar-se é usado em duas ocasiões. Uma expressa o salmista adorando o Senhor, se prostrando, se encurvando para adorar o Senhor, se atirando ao chão para adorar o Senhor. E isso é momento de prazer, de regozijo. E em outro momento, o salmista se atirando no chão, dizendo, minha alma está triste, estou abatido, as pessoas pisam em mim, as pessoas me humilham, as pessoas acabam comigo. A pergunta é, você tem se inclinado para quem? Para a depressão ou para o Senhor? Você se prostra para adorar o Senhor ou para ser pisado pela depressão? Você se atira ao chão para engrandecer o nome do Senhor, experimentar alegria, experimentar prazer, regozijo, ou você está prostrado no chão e a depressão tem caminhado sobre você, tem abatido você, humilhado você? Olha só o que o salmista diz. Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Sabe o que eu aprendo aqui? É uma coisa tremenda. É uma pessoa depressiva falando de esperança. É uma pessoa depressiva olhando para o futuro e dizendo, eu vejo o futuro. É uma pessoa com a alma extremamente abatida. É uma pessoa prostrada e aquela depressão realmente angustiando ela, deixando ela mal, se achando inferior. Mas esse salmista olha para frente, fala, eu tenho esperança de que lá no futuro eu vou louvar o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Hoje eu estou prostrado para a depressão. Hoje a depressão pisa em mim. Hoje a tristeza tem acabado comigo. Eu estou atirado no chão. Mas eu sei que daqui a algum tempo eu vou sair dessa situação e vou me prostrar aqui para adorar o Senhor. Eu não vou me prostrar para a depressão, mas eu vou me prostrar para adorar o Senhor. Eu quero louvá-lo, eu quero adorá-lo.
Isso é esperança. Ele tem esperança. A esperança o faz ver o futuro. A esperança coloca realmente uma perspectiva boa do futuro. O que é esperança é isso, você olhar para o futuro e ter a certeza de que lá vai ser melhor. Guarda uma coisa no seu coração. Você pode estar depressivo, sim, prostrado para a depressão, mas mesmo assim você pode ter esperança de um futuro melhor. Olhe para frente, olhe para o futuro, olhe para o Senhor e tenha esperança. Sabe qual que é a conclusão aqui? Adoração. Sabe qual que é a cura para a depressão? De acordo com esse texto. Quer ficar curado da depressão? Adore ao Senhor. Quer ficar curado da depressão? Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Adoração é você chegar na presença de Deus e ter intimidade com Ele, ter um encontro com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle. Isso é adoração. Adoração não é apenas chegar aqui e ouvir uma música e falar, legal. Adoração não é chegar aqui e falar, nossa, agora nesse momento desafinou. Nesse momento saiu do tom. Se você está aqui focado nisso, você não está adorando o Senhor. Você tem que estar aqui no momento da música, na letra, você tem que fazer parte daquela letra. Você tem que sentir a letra. Você tem que dizer, Deus, essa letra vai vir de todo o meu coração, eu vou cantar de todo o meu coração, eu quero ter um encontro com o Senhor. Eu quero sair daqui e ter a certeza que eu tive um encontro com o Deus vivo. Olha só como a adoração é importante. Eu vou citar alguns pastores que publicaram alguns livros que falam sobre adoração. Tem um pastor chamado John Piper. Ele diz o seguinte. A imagem ali é do livro dele, o livro que chama Palavras. E nesse livro ele diz isso. O dever de cantar louvores a Deus parece ter sido destinado inteiramente a despertar e expressar afeições religiosas. Aí ele explica o que significa isso, porque parece ainda meio nebuloso. Aí ele diz, significa todo o nosso ser envolvido com Deus e sua verdade, de maneira a determinar nossas palavras, pensamentos, decisões e ações. De acordo com John Piper, adoração, no momento em que você está aqui cantando, você não tem que ficar preocupado com a pessoa que está do seu lado. No momento da adoração, você tem que se entregar a Deus, se envolver a Deus, e se envolver com Deus e deixar que esse momento Deus afete as suas emoções, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas decisões. É muito mais que cantar, é muito mais que ir a um show de algum cantor e ouvir aquele cantor e falar, nossa, bela música. Adoração é muito mais que chegar aqui e falar, nossa, essa letra é muito bela, essa música é muito bela. É muito mais do que isso. Adoração, você tem um encontro real e verdadeiro, você se envolve com Deus. Olha só o que diz Spurgeon. Spurgeon foi um grande pregador do passado também. Ele diz o seguinte, louvor é uma alma pousando na flor. É o coração devoto sugando elementos necessários para a vida. Não ter louvor é como estar morto. Ele faz uma comparação aqui. A abelha indo até a flor sugar o néctar. Aí aquela abelha suga o néctar e a abelha possui algumas enzimas, misturado com aquele néctar produz o mel. E o mel é o alimento da abelha, é o principal alimento da abelha. Então, para a abelha ter o seu principal alimento, ela precisa ir até a flor, sugar o néctar. E junto com as suas enzimas, ela produz o mel e tem alimento para a vida. O que Spurgeon está dizendo, ele está fazendo uma comparação. A sua alma está abatida, está angustiada, está depressiva. No momento de adoração, você vai até a flor, que é o próprio Deus. Você vai até a flor e suga da fonte. E suga de Deus o néctar.
E a partir do momento que você suga, quando isso entra no seu ser, isso produz alimento, isso produz um mel espiritual que vai alimentar a sua vida, suas emoções, seus pensamentos, suas vontades. Então, adore ao Senhor. Adoração acaba com a depressão. Ou você escolhe ficar depressivo, ou você escolhe adorar a Deus. Tem mais um autor chamado Richard Foster, e agora presta atenção no que ele fala. A adoração, portanto, é uma avenida que conduz a criatura para fora de sua preocupação com o eu, para o conhecimento de Deus e, no final, para uma união com Deus, que é a bem-aventurança da alma. Assim, a adoração purifica, ilumina e, por fim, transforma cada vida submissa à sua influência. É por isso que todo culto, antes de começar aqui o culto, eu digo: não fica preocupado com a conta do banco. Não fica preocupado com o que você tem que fazer amanhã. Não fica preocupado com sua agenda. Não fica preocupado com o problema que aconteceu hoje ou ontem. Porque no momento da adoração, sabe o que significa? O meu eu sai. E agora é Deus que entra. Eu tenho um encontro com Deus. Eu não fico preocupado com os problemas. Porque eu tenho um encontro marcado com o Deus Criador dos céus e da terra. Eu tenho um encontro marcado com a pessoa mais poderosa do universo, a pessoa que mais me ama. Quer a cura da depressão? Adore o Senhor. Adore o Senhor. Agora, adore com profundidade. Para a gente encerrar, eu queria pontuar algumas coisas aqui para a gente refletir e praticar. Em primeiro lugar, a pergunta. Então, presta atenção nessa pergunta. O salmista faz essa pergunta e você precisa fazer essa pergunta. Por que a alma está triste? Ele faz a pergunta, por que a alma está triste? Ele faz uma pergunta para ele mesmo. Por que a minha alma está triste? Qual é a razão? O que leva a minha alma a essa tristeza? E no salmo ele responde. A alma dele está triste porque as pessoas questionam o amor de Deus. Ele está triste porque os inimigos chegam e perguntam: onde está o seu Deus? E aquilo vai deixando ele triste. Pessoas de fora gerando tristeza nele. Pessoas de fora abatendo ele, colocando em dúvida o amor do Deus dele. Então, cuidado com aquelas pessoas de fora, porque muitas vezes são essas pessoas de fora, a fala dela, a atitude dela, que oprime você, que deprime você. E muitas vezes você nem tem um contato íntimo com essa pessoa. Você nem é amigo dessa pessoa. Aqueles inimigos, o nome já diz inimigos, não era amigo, não queria o bem dele. Então guarda uma coisa no seu coração: aquelas pessoas que não querem o seu bem, aquelas pessoas que querem só prejudicar você e falam mal de você, falam mal do seu Deus, para que dar atenção para essas pessoas? Não liga para o que essas pessoas dizem. Não dê atenção para o que elas falam. Agora, por que a alma dele estava triste? Por causa das lembranças do passado. Ele lembrava do dia em que estava na casa do Senhor adorando e fica triste. Já reparou que as pessoas depressivas muitas vezes não saem da depressão porque a mente está ligada no passado? Eu tenho uma tia, ela faleceu em 2012. Desde que eu nasci e a conhecia, ela tinha depressão. E quando eu ia conversar com ela, assim, a gente estava em família, e ela sempre trazia uma lembrança do passado. A lembrança do passado que deixava ela triste, oprimida, ela não mudava. Ela ficava com aquela lembrança diariamente. E eu vou te falar uma coisa, pode ser até uma lembrança positiva. A lembrança do salmista era positiva. Era positiva, ele lembra do dia que estava adorando a Deus de todo o coração. Era uma festa, era uma alegria. É uma lembrança positiva. Mas isso estava gerando depressão nele. Isso estava gerando angústia nele. Quer ver um exemplo de uma lembrança positiva que pode gerar depressão? Um pai ou mãe que perdeu o filho há 20 anos atrás. O pai e a mãe
traz na sua mente lembranças maravilhosas de momentos com o filho, que passeou com o filho, que curtiu o filho. Então é uma lembrança boa, mas aí essa pessoa traz essa lembrança agora e essa lembrança deixa essa pessoa depressiva. Não é que você não pode lembrar, mas cuidado, porque talvez essa lembrança está te deixando assim. Então você precisa perguntar, por que você está triste? Levanta o diagnóstico você mesmo. Só você pode dar essa resposta. Só você pode saber por que você está triste. Em segundo lugar, uma outra pergunta. Você adora a Deus com alegria e profundidade? Quando você chega aqui, você adora a Deus com alegria e profundidade? Ou você chega aqui, fica olhando a arquitetura, fica olhando o outro, fica olhando para o chão, para o teto? Se você chega e fica vagando, você não está adorando. E uma coisa, e se você está vagando, se você tem depressão e quer a cura da depressão, mas no momento da adoração você fica vagando, você não está adorando, você vai continuar depressivo. Adore a Deus. No momento de louvor e adoração, você tem um encontro prazeroso com o Deus vivo. Você tem um encontro prazeroso com o Deus vivo. E olha só que interessante, aquele salmista, o momento de louvor é uma festa. O momento de louvor era prazeroso. Porque na igreja de Cristo hoje, o momento de louvor é tão apático, é tão morno? Porque no momento de louvor as pessoas realmente não cantam de todo o coração? Porque no momento de louvor as pessoas realmente não exprimem, não colocam para fora seus sentimentos? Porque as pessoas no momento de louvor não batem palmas? Porque no louvor a pessoa realmente não dá o seu melhor, mas no momento de louvor, hoje o meu milagre vai chegar. Cadê a alegria? Cadê o prazer? Cadê o entusiasmo? Canta com alegria, adora o Senhor de todo o coração, com profundidade, com prazer. E por último, e para a gente encerrar, a pergunta do salmista é a que eu faço para você. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Quando estarei na presença do Senhor adorando? Quando eu estarei novamente na face do Senhor o louvando? Só o salmista tem a capacidade de responder. Só você pode responder, porque não depende de mim, depende de você. Depende da sua decisão de ir. Depende da sua decisão de ir até o Senhor. Você precisa decidir ir. Quero convidar você para orar, chamar como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu